Havendo o número legal invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dr. Ivani de Mello para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 106ª sessão ordinária, em 6 de dezembro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Paulo Messina, segundo suplente, e Ivanir de Mello, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Marcelo Piuí, Ivanir de Mello, professor Washington, Tio Carlos, Andréia Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Eliomar Coelho, Jorge Braz, Carlos Caiado, Dr. Eduardo Moura, Márcia Teixeira, Dr. Jorge Manaia, Jorginho da SOS, Chiquinho Brazão e Sônia Rabelo. 15. Assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário, senhora vereadora Márcia Teixeira, ambos a convite. Encerra a sessão às 16h28. Obrigado, doutor vereador Dr. Ivani de Mello. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. 10 minutos, doutor Eduardo Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, assessores, imprensa, o pedido de urgência para a realização de sessão conjunta do Congresso destinada a examinar o veto presidencial à lei que muda as regras de distribuição dos royalties do petróleo poderá ser analisado na sessão de hoje daquela casa em Brasília. Tal notícia foi dada ontem pelo presidente do Senado, José Sarney. Para que o requerimento tenha condições de ser votado, é necessário o apoio formal de, no mínimo, 41 senadores e 257 deputados. Parlamentares de estados não produtores têm se mobilizado para coletar as assinaturas necessárias. Se aprovado o pedido, se aprovado o pedido, o veto à lei dos royalties do petróleo passará à frente na fila dos mais de 3.000 vetos que aguardam a apreciação do Congresso e, com isso, Sarney poderá convocar uma nova sessão conjunta para apreciação da matéria. Ontem, José Sarney anunciou que tinha informações de que os líderes vão apresentar um pedido de urgência. Uma vez que ele seja aprovado, evidentemente que vai ter que ser colocado em votação. A derrubada do veto presidencial à lei dos royalties, 12.734/2012, é defendida pelos estados não produtores de petróleo que esperavam contar com a distribuição igualitária dos recursos da exploração do petróleo, atividade em que se destacam o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. O veto presidencial deve ser apreciado em sessão bicameral e só pode ser derrubado pelo voto secreto da maioria absoluta dos membros das duas casas, 41 votos do Senado e 257 na Câmara. Registro aqui que o veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto de divisão dos royalties do petróleo foi equilibrado e que derrubá-lo no Congresso fará com que a questão seja judicializada. E chamo a atenção dos representantes de estados não produtores para que analisem a questão com cuidado, porque se formos discutir isso na Justiça, passaremos a brigar também por outros benefícios que perdemos a longo prazo, ou seja, os estados não produtores, por culpa de seus representantes, e a inflexibilidade destes, podem perder o que já conquistaram. O aumento das participações na distribuição dos royalties futuros,
A presidenta Dilma fez o justo e, ao justificar o veto à mudança nos contratos de exploração do petróleo vigente, a presidenta ressaltou que os royalties são uma compensação financeira a estados e municípios produtores e tenho certeza que esta também será a interpretação da Justiça. Então, eu acho que é importantíssimo que nós tenhamos bom senso, tranquilidade, para que não tenhamos essa injustiça, para que não seja feita essa injustiça contra o nosso Estado e o Estado do Espírito Santo, principalmente o Estado do Rio e o Espírito Santo, São Paulo menos, mas com alguma fatia também, e os municípios desses estados. Mas antes de encerrar, senhor presidente, eu queria também fazer um comentário sobre uma matéria que está no jornal Metro de hoje, sobre a nota fiscal que deve detalhar os tributos. Diz assim: impostos com a nova legislação sancionada pela presidenta Dilma, consumidor vai saber o peso da carga tributária no preço final. Medida entra em vigor em junho de 2013. A partir de junho do ano que vem, as empresas serão obrigadas a informar em notas e cupons fiscais montante de tributos pagos nos serviços e produtos adquiridos. A medida foi aprovada pela Câmara dos Deputados em novembro e sancionada ontem pela presidenta Dilma Rousseff. A apuração do valor dos impostos deverá ser feita em relação a cada mercadoria ou serviço, separadamente, com a discriminação de todos os impostos federais, estaduais e municipais. A presidenta vetou 4 trechos do texto, entre eles o que determinava a discriminação do imposto de renda e a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, na nota. Além do imposto de renda e desta contribuição, ficaram de fora tributos que estão sendo questionados na Justiça ou na esfera administrativa. Ao todo, serão computados 7 tributos em cada nota ou cupom fiscal. A maioria da população desconhece a estrutura tributária do país. A medida é o primeiro passo para que o consumidor tenha mais subsídios para brigar, comenta Gelma Nascimento, sócia da Trevisan Gestão e Consultoria. O estabelecimento que não cumprir a nova lei poderá sofrer sanções, desde a suspensão das atividades, como também multas que variam até R$ 6 milhões, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. A FEComércio São Paulo apoiou a sanção da lei e disse, abre aspas, estamos apoiando o projeto desde o início, quando colhemos mais de 1.500.000 assinaturas para que o Congresso aprovasse esta lei. Agora, o consumidor saberá quanto custa o produto e o quanto ele está pagando de imposto, afirmou Abraham Jasman, presidente da entidade. É curioso, e eu queria, antes de encerrar, fazer um comentário, é curioso como as coisas, às vezes, que agora está acontecendo, como no caso desta lei que está sendo regulamentada, não aconteceu há mais tempo. Como é que nós tivemos tanta paciência com uma situação que levava ao desconhecimento de grande parte das pessoas que não tinham conhecimento de quanto estavam pagando do produto ou serviço que estava comprando e do tributo que aquele produto ou serviço estava embutido ali naquele produto ou serviço. É impressionante como, às vezes, nós somos tão pacientes com determinadas coisas que a solução, nós vemos, não deve ser tão difícil, tanto é que agora vai ser implantada a partir do ano que vem. Como é que pode, mesmo às vezes, a mídia não ter feito um alarde maior para que as pessoas soubessem quanto estavam gastando em termos de tributação, e nós sabemos que essa tributação é muito alta. Esse é mais um avanço que nós teremos e que eu acho que vai ser importantíssimo para que as pessoas possam efetivamente defender os seus direitos. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Eduardo Moro. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, do PSOL. Senhor presidente do trabalho, vereador Leonel Brizola, Neto, senhores vereadores, até que o vereadora Sônia Rabelo, até que o clima está bom, é calmo agora, né? Esse horário ninguém mais quer... Eu não sei o que está havendo, tem dois problemas aqui na cidade do Rio de Janeiro que eu não estou conseguindo entender. Olha que eu sou médico, eu fui treinado a tentar fazer semiologia, a tentar achar pediatra que mais ainda sensível como o vereador Eduardo. Nós pediatras somos mais sensíveis na busca da informação, já que a criança pouco informa, né? Mas tem duas coisas no Rio que eu não estou entendendo. Uma delas é a epidemia de saúde na zona sul da cidade. E a outra é a ausência dos nossos colegas aqui num momento como esse. Ano passado aqui era uma luta para terminar rápido o ano, vamos votar o orçamento. De repente ninguém mais quer ir de férias. Está uma coisa tão engraçada isso, estranha. Eu ainda não detectei, nem com tomografia, nem com ressonância magnética eu consigo fazer esse diagnóstico. Mas eu queria, em primeiro lugar, e em relação à casa ainda, acho que tenho absoluta certeza que meus colegas vereadores também têm a mesma opinião. Eu queria pedir, eu sei que já é final de ano é a hora que tudo acontece, mas eu queria pedir à administração da casa que olhasse o que está acontecendo nessa casa com a nova empresa que entrou. Independente de ser Gavião ou não ser Gavião, o Corinthians joga amanhã, pode ser campeão do mundo e a Gaviões da Fiel vai ficar mais forte ainda. Mas o que não são os funcionários são os mesmos da outra empresa. O problema é que está... O mínimo que eu posso dizer, um nojo, usar os banheiros do hospital. Eu agora mesmo fui usar o banheiro de porta fechada do 9º andar, fui no de porta aberta, em nenhum deles há material para higienização das mãos. As minhas estão limpas, porque eu comprei um sabonete e trouxe para cá, porque não há material para higienização das mãos. O material o papel para se enxugar as mãos está pendurado num barbante, porque arrancaram todas as caixas. A qualidade, a limpeza já era complicada. Os elevadores dessa casa são indignos de se olhar. São nojentos, sujos, imundos, sempre foram. E é difícil qualquer pessoa limpar aquilo ali. Aquilo precisa de uma reforma muito grande. Então, eu queria pedir a quem de direito na casa que pudesse olhar imediatamente, porque não adianta maquiar na sexta-feira, quando tiver aqui o TRE, os convidados, fazer uma maquiagem para parecer que a casa está bonita, porque não está. A casa está muito feia, está muito mal administrada, e nós precisamos mudar isso, porque é uma firma nova que entrou. Como é que entra uma firma que não... O elevador, constantemente, os elevadores não têm mais cabineiro em horário, tem elevador sozinho subindo e descendo, o elevador do lado de lá constantemente enguiçado, não há uma reforma, ou seja, eu queria lembrar a quem administra a casa, que antes da gente cobrar do prefeito, ou cobrar do governador, ou cobrar dos secretários os seus trabalhos, nós precisamos olhar a nossa casa, que vai de mal a pior em termos de manutenção, independente de outras coisas que a gente sabe que não funciona bem. O outro tema, senhor presidente, que eu queria falar, nós durante todo esse ano e o ano passado, apresentamos aqui por várias vezes, inclusive no momento certo das audiências públicas, as audiências do orçamento, nas audiências que foram feitas pela Comissão de Saúde, nós temos feito constantes críticas ao processo de terceirização da saúde. Temos dito e dissemos aqui para o secretário não gostou, o secretário tem respondido mal a algumas perguntas. Na última audiência pública ele chegou a fazer uma certa grosseria com um colega médico que estava presente. As pessoas podem não se gostar, mas devem se respeitar. E o secretário sempre se aborrece, diz que não é verdade, que não aconteceu isso. Na última que eu perguntei sobre esse assunto, Tribunal de Contas, ele me disse que estava tudo resolvido, que não havia, falou aqui de público, que todas aquelas denúncias que nós tínhamos feito não tinham mais fundamento, porque a secretaria tinha resolvido tudo. Muito bem. Na edição do jornal O Dia de hoje, na coluna Informe do Dia, do jornalista Fernando Molica, há a seguinte matéria. Tribunal de Contas critica a saúde. Não é a oposição, não é o vereador Paulo Pinheiro, não é a Casa Legislativa, não são os adversários políticos. Quem diz é o Tribunal de Contas. O plenário do Tribunal de Contas do município aprovou votos do conselheiro José Moraes, que como vereador nunca foi um vereador de oposição ao governo,
em que faz críticas a contratos da Prefeitura com o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, o IABAS. O IABAS é uma organização social responsável pela gestão de diversas UPAs, clínicas da família e outros serviços da Secretaria de Saúde. Segundo Moraes, os serviços contratados pela OS contêm sobrepreços expressivos. Eu tinha dito isso aqui, apresentei isso aqui sobre a UPA que o IABAS fazia no ano passado. Então, agora o Tribunal de Contas, através de um conselheiro, diz que há sobrepreços expressivos nos contratos firmados entre a IABAS e a Secretaria Municipal de Saúde, que causaram prejuízos milionários, diz o conselheiro. Em relatório, pede que seja justificada, por exemplo, a troca de empresas que gerou 113% de aumento na locação das ambulâncias. Vocês lembram que já houve um problema aqui com a empresa de ambulâncias no passado, com o governo do Estado. É a mesma empresa que estava trabalhando para a Prefeitura. O TCM quer que o IABAS devolva R$ 853.565 à Prefeitura. O valor é referente a despesas com consultorias não previstas no contrato de gestão. Critica também a contratação pela OS de excesso de profissionais para o projeto TEIAS, Territórios Integrados de Atenção à Saúde. Inspetores do Tribunal de Contas criticaram o desempenho do IABAS. No voto, Moraes questiona o repasse em 2010, já foi aqui denunciado por nós, pela Secretaria de Saúde, do valor integral de um pagamento no período a OS só atingir apenas 42% dos indicadores da meta. Nós mostramos aqui várias metas foram alteradas e nem assim se chegava àquilo que era a meta apresentada para a Secretaria. Em outro processo, os conselheiros aprovaram o voto que classifica de insatisfatórias as justificativas da Secretaria Municipal de Saúde para entrega ao IABAS, sem licitação, da UPA de Costa Barros. A gestão da unidade foi incluída em contrato relativo a outra UPA. O aditivo fez a despesa subir de 30 milhões de reais para 57.957. O TCM também classificou, desculpe, resfriado aqui, não é alergia não. O TCM também classificou de irregular a terceirização pelo IABAS da execução de outro contrato. Em 2012, a OS já recebeu 307 milhões de reais da Prefeitura. Nós temos dito, e amanhã vamos trazer um outro fato sobre o IABAS, sobre essa terceirização, sobre o absurdo da terceirização que se transformou em quarteirização de um bom programa chamado Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso, que também estamos gastando. Então, da mesma maneira que semana passada eu li aqui uma matéria do jornal Estado de São Paulo, a respeito da terceirização da saúde na capital, onde o prefeito Kassab, no último mês de governo, resolveu fazer o que sempre se criticou nele antes, fazer uma inspeção, uma regulação. Nós já dissemos aqui, e este levantamento feito pelo conselheiro Zé Moraes, faz parte dos 8 pedidos que fizemos de investigação, ou seja, de avaliação dos contratos de todas as OS que estão trabalhando para a Prefeitura do Rio. Esse foi um dos primeiros a ficar pronto. Nós já dissemos aqui que o que falta, independente da discussão, eu, se pudesse, botava em votação um projeto revogando a lei das OS aqui no Rio. Se a gente pudesse votar isso, seria muito interessante, e acredito que possamos. A vereadora Tereza Berg tem até um projeto já de revogação das OS. Seria muito interessante, porque a discussão aqui não é absolutamente em relação à posição ideológica. Está claro que nós estamos gastando, neste orçamento de 2013, vamos gastar mais de 35% dos recursos em organizações sociais. Estamos substituindo o poder público pelo privado na administração das nossas unidades de saúde, com a conotação de que os nossos funcionários não têm capacidade de gestão. Entretanto, os funcionários contratados pelas terceirizadas são todos funcionários nossos. São funcionários públicos que se ausentam no serviço público. O exemplo que eu dei aqui, claro, o Centro de Emergências Regionais, SER,
do Miguel Couto, Centro de Emergência Nova Monteiro, o diretor de lá é o ex-diretor do Souza Aguiar. Foi demitido do Souza Aguiar, porque a prefeitura achava que o hospital não ia bem, e contratado para gerir privadamente, ganhando um salário melhor, evidentemente, uma concessão pública. Então, eu acho que nós temos que aprofundar essa discussão. Estão agora surgindo os dados que não são questões de campanha eleitoral, como foi dito na época, não é campanha eleitoral, não foi por aqui que se ganhou os votos. As pessoas criticaram o governo, não foi exatamente só por causa disso que nós fomos eleitos por outros motivos. E o que eu venho fazendo aqui nessa tribuna há anos, eu quero continuar fazendo e pretendo continuar fazendo. É um equívoco, está sendo um equívoco a terceirização da gestão através de contratos de gestão da prefeitura com essas OS. Esses mesmos problemas nós denunciamos sobre o Viva Comunidade. Agora, para finalizar, senhor presidente, no dia 31, encerra-se o contrato, um convênio absolutamente impossível de ser aceito, que era o convênio da prefeitura com a Fiotec. O presidente reeleito da Fiotec, Dr. professor Gadelha, Paulo Gadelha, entre as plataformas da campanha eleitoral lá na Escola Nacional de Saúde Pública, na Fundação Oswaldo Cruz. Ele dizia que era um compromisso dele romper esse contrato, que era um contrato que era ruim para a Fiotec e ruim para o cidadão, só era bom para a Secretaria de Saúde. Esse contrato faz com que, hoje, a maior parte, ou uma grande parte, em alguns hospitais, nos 4 hospitais de emergência, Souza Aguiar, Miguel Couto, Salgado Filho e Lourenço Jorge, nesses 4 hospitais, mais de 30% de quem trabalha hoje na emergência são pessoas contratadas pela Fiotec, convênios, como se fossem pesquisadores. Nunca foram pesquisadores. São contratados enganando a população como se fossem pesquisadores, mas são médicos, enfermeiros ou técnicos de enfermagem. Nós estamos prestes às festas de final de ano, onde os nossos hospitais têm um grande movimento. Essas pessoas estão abandonando seu serviço, porque já descobriram que seu contrato termina no dia 31 e que eles não continuarão. Nós estamos diante de uma série de problemas, vários hospitais da cidade. Se a Secretaria de Saúde não resolver esse problema, e a resolução que ela tem que dar é substituir esses médicos por outros, não serão concursados, porque não vai dar tempo, mas é um compromisso e uma preocupação que nós já estamos tendo, tanto nos hospitais municipais quanto nos hospitais estaduais. Como é que serão os plantões de final de ano? Já sabemos que a carência de profissionais é muito grande e que as pessoas sofrerão com atendimento. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Paulo Pinheiro. A próxima oradora escrita é a senhora vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa. Bom, eu me inscrevi para falar exatamente sobre o mesmo assunto abordado há alguns segundos atrás pelo vereador Paulo Pinheiro. E eu acho que todos os comentários que deveriam ser feitos já foram, considerando a capacidade, o envolvimento que tem o vereador Paulo Pinheiro com a questão da saúde, e que eu acho tem que ser também objeto de interesse de todos nós. Nós, já há algum tempo atrás, temos observado inúmeras falhas com esta OS e ABAS, né? Que, na verdade, agora, diante desta denúncia, que nós vemos aqui no informe do dia, acho que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde especialmente, tem que usar de muito rigor e se confirmar o que diz a coluna, e é claro, se o Tribunal de Contas chegou a estas conclusões, com toda a certeza estão muito bem fundamentadas. Então, acho que a Secretaria de Saúde tem que se pronunciar. Acho que nós aqui nesta casa, vereador Paulo Pinheiro, deveríamos propor até uma CPI, ou uma comissão especial, para apurar os fatos que são muito graves. E que esta OS, se confirmarem os fatos, ela seja descredenciada. Porque, pelo que nós temos conhecimento, lá em São Paulo, ela foi, inclusive, afastada da gestão pública.
eu fico muito triste porque ontem, quando nós celebramos o Dia Universal dos Direitos Humanos, nos depararmos ainda com situações como esta, em que o dinheiro público, que deveria estar atendendo às necessidades mínimas da saúde, é desviado não sei para onde, e o poder público, como sempre, muito pouco transparente, principalmente nestas contratações que se fazem de qualquer maneira. E nós aqui nesta casa, quando solicitamos informações, elas demoram, nunca vêm completas, ou melhor, quase nunca nos respondem nada. Então, eu fico muito triste. A gente vê que a saúde no nosso município, no nosso estado, ainda é um caso de polícia. Na semana passada, exatamente uma semana atrás, na segunda-feira, aquela fila vergonhosa do INTO, quando as pessoas chegaram às 4 horas da madrugada para marcar uma consulta para 2013. Vejam, senhores, não era para serem atendidos naquele momento, mas para marcar uma consulta para 2013. Foram desrespeitadas, sim. Mostrou que o INTO, infelizmente, embora esteja num local físico muito bem instalado, mas em questões de atendimento, de humanidade, eu até diria, deixou muito a desejar. Eu acho que faltou critério ao diretor da instituição. Nós todos sabemos que o INTO é referência até no nosso país, mas naquele momento faltou tudo. As pessoas voltaram para casa sem poder pegar uma senha e agendar uma consulta para o ano seguinte, para 2013. Uma vergonha. Então, como eu dizia há pouco, ontem, quando nós celebramos o Dia Universal dos Direitos Humanos, pensar que tanta gente ainda morre nas filas de hospitais, tanta gente neste país, 47% apenas da população brasileira tem saneamento básico em suas casas, que é essencial à vida. Então, é muito triste vivermos esta realidade no nosso país. Mas o que me traz a esta tribuna também, já como eu disse inicialmente, o assunto foi tão brilhantemente abordado pelo nobre vereador Paulo Pinheiro, é uma questão séria. As eleições foram no dia 7 de outubro. E o que temos assistido aqui nesta casa, que praticamente não temos tido sessões. As sessões caem sistematicamente por falta de quórum. Hoje é dia 11, daqui a pouco está terminando o ano, não sei o que vai acontecer, com tanto projeto, com tanta mensagem aí para ser apreciada, e que nós sabemos que sem discussão, sem debate, é muito difícil nós votarmos uma série de mensagens enviadas pelo prefeito a esta casa. E me lembro que no início, logo após as eleições, quando retomamos os nossos trabalhos, tivemos vários dias aqui sem plenário, porque não tinha ar-condicionado. E hoje, senhores vereadores, eu subo a esta tribuna para denunciar que eu estou impossibilitada de trabalhar no meu gabinete. Também não tem ar-condicionado. Está um forno. Então, eu não sei o que está acontecendo com esta casa, que é sempre o mesmo problema. Inicia o verão, ninguém consegue trabalhar, mesmo durante o período em que a temperatura mais amena, acontece o mesmo. Então, eu quero aqui desta tribuna pedir com urgência ao primeiro secretário, ao presidente desta casa, por favor, assim não dá. Se antes nós não podíamos ter sessão, porque não tinha ar-condicionado no plenário, agora são os vereadores em seus gabinetes, porque no meu gabinete não dá para trabalhar. Portas abertas, janelas abertas, o ar é tão quente e abafado que está insuportável. Eu peço, por favor, solução para essa questão grave. Muito obrigada. Obrigado, nobre vereadora Tereza Berg. A próxima oradora escrita, oradora no caso,
é a nobre vereadora Sônia Rabelo. Por favor, vereadora, a senhora dispõe de exatamente 10 minutos. Senhor presidente, nobre vereador Leonel Brizola Neto, senhores vereadores, senhores assessores, todos os que nos escutam. Mais uma vez eu venho falar do projeto de lei PLC 113, que se encontra em tramitação na Casa e que esse PLC, ele foi objeto de reunião havida 2 semanas atrás, uma reunião que resultou não concluída, porque a terceira parte da reunião, que se referia às CEPACs, a tabela das CEPACs, um assunto bastante complexo, só havia 3 vereadores presentes. Quero, primeiramente, me solidarizar com as palavras do vereador Paulo Pinheiro e Tereza Berger em relação às sessões aqui da Câmara. Na última sessão, na quinta-feira, houve uma justíssima homenagem ao vereador Eliomar Coelho, que recebeu a medalha Pedro Ernesto, conferida pela nossa colega vereadora Andréa Gouveia Vieira. Logo depois, a sessão foi suspensa, foi às 16h, para que houvesse uma homenagem, e logo depois, senhor presidente, a sessão, houve uma manifestação de um vereador e logo em seguida veio um outro colega, vereador, que prestou a sua homenagem, falou rapidamente, inclusive eu ia pedir para falar também na homenagem pelo Partido Verde, homenageando o vereador Eliomar, e o nosso colega, vereador, pediu a verificação de quórum. E o plenário estava cheio de gente, e a contagem deu 16, eu tive a impressão que tinha 17, mas deu 16 e a contagem com o plenário cheio de gente foi por bancada, mais uma vez, que nem identificou os vereadores presentes. E com isso, vai se prorrogando as sessões legislativas, porque, pelo regimento, elas deveriam terminar dia 17, em tendo votado o regimento, o orçamento. Como não tem tido quórum, não abre nem para a contagem de emendas do orçamento. E com isso, o problema não é votar o orçamento, esse ele vai passar. O problema é estar assim, por conta de não ter sido votado o orçamento, permitir a prorrogação das sessões legislativas para votar nas próximas semanas e talvez, muito provavelmente, em sessões extraordinárias e, portanto, sem a prévia publicação e, portanto, sem a prévia comunicação ao público, dos PLCs, sobretudo o PLC 113, e também daquele que cria 257 cargos de livre nomeação e exoneração para o Executivo. Muito bem. Eu estava aqui falando do PLC 113 e falo porque hoje participei pela última vez como representante da Câmara na reunião do CONSEMAC, Conselho Municipal de Meio Ambiente. E o Conselho Municipal tentou aprovar uma deliberação, que não foi aprovada, de poder participar do licenciamento para as áreas de unidades de conservação para as quais estão previstos
equipamentos esportivos. E foi mencionada nessa exatamente uma área que é objeto do PLC 113, que é a área da APA de Marapendi. Então, eu quero chamar a atenção, senhor presidente, para o fato que o PLC 113, ele modifica as características de preservação da APA de Marapendi e, digamos assim, subtrai da APA de Marapendi e do Parque de Marapendi 5 hectares de terra através desse projeto de lei complementar. E mais importante de tudo isso, sem ter ouvido a Secretaria de Meio Ambiente e sem ter ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o que contraria a legislação federal de unidades de conservação. Mais grave ainda, é que na reunião havida nessa Casa Legislativa, em que dois dispositivos dos 4 artigos dizem respeito à modificação de conservação dessa APA de Marapendi, APA essa que foi criada em 1990, mas que desde 1959, há 50 anos, ela vem sendo protegida por inúmeros atos de preservação. Muito bem, essa APA de Marapendi, esse artigo diz que fica autorizado o uso de parte do parque para campo de golfe, ou seja, em área de parque, pela legislação federal, essa área é pública e parque é parque para criar suas características naturais, e esse artigo diz que fica permitido o uso para campo de golfe, ou seja, usando um artifício de palavras para dizer que o parque não vai ser mais parque. E o segundo artifício é que muda a determinada parte da área, que era área de preservação da vida silvestre, para a área de conservação da vida silvestre. Nesse sentido, eu quero acentuar que não foi ouvida a Secretaria de Meio Ambiente, os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, e muito menos o CONSEMAC, o Conselho Municipal de Meio Ambiente. E também não houve audiência pública, como manda a Lei Federal de Unidades de Conservação, para que haja essa mudança. E o mais grave ainda, é que na reunião havida nessa Casa Legislativa, veio o representante da SEDURP, Dr. Jorge Arraes, veio a representante da área olímpica, doutora Maria Silvia Bastos, veio a representante da Secretaria de Urbanismo, a doutora Madalena, e não veio ninguém da Secretaria de Meio Ambiente, não veio um técnico da Secretaria de Meio Ambiente, ninguém. Como se o meio ambiente, nessa modificação, não fosse importante. Ninguém para explicar tecnicamente por que seria de menor importância a modificação da conservação da área da APA de Marapendi. Ainda assim, senhor presidente, ainda assim, restaram não respondidas inúmeras perguntas feitas pelos vereadores. Muito bem, então eu pergunto, será que as nossas comissões permanentes, sobretudo a Comissão de Meio Ambiente, pode dar parecer no PLC 113,
sem ouvir e sem pedir informações à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sem pedir informações ao Conselho Municipal de Meio Ambiente? Eu acho que não. É impossível essa Casa Legislativa dar parecer favorável técnico sobre mudança de zoneamento ambiental numa área de preservação, cuja preservação está sendo feita há mais de 50 anos, sem que as comissões desta casa perguntem formalmente informações à Secretaria de Meio Ambiente, que não foi ouvida. O Conselho Municipal de Meio Ambiente não foi ouvido. Como é que nós podemos dar parecer? Eu não digo nem votar. Votar seria um absurdo completo, nós, vereadores, nos assumirmos uma postura de, por nós sermos vereadores, recebermos inspirações divinas de, a partir de agora, termos conhecimento sobre o meio ambiente. É preciso que os vereadores assumam que têm o poder de votar, mas que não têm a sapiência advinda da posse de vereança. É preciso que a Comissão da Câmara de Meio Ambiente, sim, formalize o pedido de informações à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ao CONSEMAC, para saber da Secretaria de Meio Ambiente e do CONSEMAC qual é a base técnica que justifica a mudança do zoneamento ambiental nessas áreas. Ou iremos votar por mera opinião política, ou a questão da preservação do meio ambiente na cidade é uma questão de opinião política. Vereadora Sônia, a senhora só me permite eu ler, por conta do regimento, dar conhecimento ao plenário do requerimento do nobre vereador Marcelo Piuí, requer à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regimento de urgência do projeto Decreto-Lei Legislativo 2012, concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao empresário José de Souza Silva, presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio de Janeiro. Será apreciado no prolongamento. Obrigado. Com a palavra, a nobre vereadora. Muito obrigado. Perdi um pouco o fio da questão, mas, de qualquer forma, gostaria só de chamar a atenção de que as nossas comissões técnicas, não só de meio ambiente, né, que, evidentemente, tenho absoluta certeza, não se furtará a responsabilidade de pedir informações técnicas sobre essa mudança ambiental na área de Marapendi e aguardará o parecer do CONSEMAC e aguardará o parecer da Secretaria de Meio Ambiente para podermos iniciar as discussões sobre essa profunda alteração da política ambiental. E acredito também que essa casa não se furtará das comissões aguardarem o recebimento das informações arguídas na nossa reunião e sobre as quais algumas perguntas eu já fiz aqui em plenário e que estão registradas em ata, para que as comissões deem conhecimento das respostas aos vereadores, sem o que seria uma profunda desconsideração com os vereadores, para podermos dar prosseguimento à apreciação do PLC 113. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereadora Sônia Rabelo. Obrigado pela compreensão, pelo regimento interno. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40.
Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Pela ordem. Requerimento de autoria do senhor vereador Marcelo Piuí, que requer à mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje em regime de urgência, projeto de decreto legislativo 290/2012, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao empresário José de Souza e Silva, presidente da Bolsa de Gênero Alimentício do Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permanentes como estão, aprovado. Requerimento número 1959, de autoria do senhor vereador Bencardino, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão de medalha do reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Elizabeth Schneider de Mello, pela destacada atuação social e cultural à frente da Cabana Espírita Pai Joaquim de Luanda. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1960, de autoria do senhor vereador Bencardino, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Mérito Pedro Ernesto ao aspirante a oficial da PM do Estado do Rio de Janeiro, senhor Marco Aurélio Loureiro Cardoso Júnior, pelos relevantes serviços prestados na área de segurança. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Requerimento número 1961 de 2012, de autoria do senhor vereador Bencardino, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de Mérito Pedro Ernesto ao senhor Daniel dos Santos Viana, empresário do ramo de transporte e recursos humanos, pelos relevantes serviços prestados através da geração de emprego e renda para o município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1962 de 2012, de autoria do senhor vereador Bencardino, que requer à mesa diretora regimental na forma a concessão de medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, a Karine Salvador de França, por sua luta em defesa dos animais. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1963, de autoria do senhor vereador Bencardino, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão de medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, a Soraya John da Silva, por sua luta em defesa dos animais. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, nobre vereador Raimon. Senhor presidente, vereador Jorge Felipe, preside os trabalhos nesse momento. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoal que nos acolhe, que nos acompanha aqui no plenário da Câmara, cumprimentar também o pessoal que está na galeria. No final da última semana, senhor presidente, senhores vereadores, a minha assessoria foi contactada por um grupo de pais, alunos e professores da Friedenreich, da Escola Municipal Friedenreich, e solicitando, vendo a possibilidade, a viabilidade de eu fazer, na terça-feira, no dia de hoje, a leitura de uma carta que os pais e alunos da Escola Municipal Friedenreich escreveram, dirigindo-se aos vereadores. Portanto, não é uma carta dirigida a mim, vereador Raimon, é dirigida a todos os vereadores. E pediram que eu lesse essa carta. E, portanto, eu estou usando aqui esse momento, foi um pedido feito ao nosso mandato, que não tem por prática, na verdade, aparelhar nenhum movimento social. A carta não tem nenhuma pitaca do nosso mandato, é uma carta escrita pelos pais e alunos da Escola Municipal Friedenreich. Então, eu passo a ler a carta na íntegra. E gostaria que os senhores vereadores acompanhassem.
mas também os pais e alunos aí da escola também vão entregar uma carta, assim como entregaram a mim, a cada um dos vereadores. Abro aspas. Senhores vereadores, diante dos riscos que ameaçam a escola de nossos filhos, do significado que ela tem para toda a comunidade escolar e também para esta casa, não só por se tratar de uma escola municipal, mas de um modelo de educação que tem dado certo no nosso município, obteve o 4º melhor desempenho na cidade, nós, pais de alunos da Escola Municipal Friedenreich, decidimos esclarecer aos nossos vereadores as dificuldades pelas quais tem passado a comunidade escolar. Principalmente porque 2 dias depois de termos ido a seus gabinetes e os convidado para uma audiência pública que se realizaria em 30 de novembro deste ano, os senhores foram informados que ela não mais se realizaria. Desde 2009, que nossa escola sofre ameaça de demolição por conta da Copa do Mundo. O Ministério Público acompanha a nossa causa desde então. Em 28 de agosto deste ano, a Secretaria de Obras do Estado enviou ofício ao Ministério Público informando que as obras do Maracanã não contemplavam qualquer intervenção em nossa escola, o que levou ao arquivamento da peça de informação na primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da capital, 15 dias antes de se dar publicidade à minuta de edital do Estado, que prevê a demolição da escola. Sabemos disso apenas pela imprensa, e desde então recorremos novamente ao Ministério Público, que tentou diálogo com os poderes executivos do Estado e do município, e como não conseguiu, protocolou ação civil pública na primeira vara da infância, da juventude e do idoso. Recorremos também ao Legislativo, nas 2 esferas de governo, e nessas tentativas obtivemos os esforços das comissões de educação da Câmara Municipal e da Alerj para a realização da audiência pública sobre a Escola Friedenreich, que foi cancelada. Nós queríamos muito a audiência, pois acreditávamos que conseguiríamos expor não só aos poderes executivos, mas também aos senhores e aos nossos deputados, o modelo de educação de sucesso que está em jogo, algumas propostas e o encaminhamento para negociações. Queríamos, no momento da audiência pública, expor aos poderes executivos a necessidade da escola permanecer onde está e, considerando os prazos exíguos com que nos deparamos, a garantia de que a Friedenreich permanecesse no mesmo prédio, pelo menos pelo ano letivo de 2013, pois não temos para onde ir e toda a nossa história e o nosso projeto pode se perder. Queríamos lembrar ao Legislativo Estadual que o futuro da nossa escola também depende dos deputados, pois há um projeto de resolução de plebiscito tramitando na Alerj. E se houver plebiscito, talvez nossa escola não tenha que sair de sua origem, onde fez sua história e atingiu sucesso, relacionando-se todo o seu corpo escolar com o complexo do Maracanã, descobriu sua identidade, conquistou seu espaço e se aproveitou de trocas desportivo-culturais com o complexo, com os indígenas e com a UERJ para chegar ao patamar em que se encontra hoje. Queríamos encontrar com os senhores também e pedir o que somente através desta carta conseguiremos fazer, pedir que votem o projeto do vereador Carlos Caiado, o tombamento da Escola Friedenreich, que desde 2009 está para ser votado nesta casa. Após o cancelamento da nossa audiência, justificado ao telefone pela falta de agenda dos poderes executivos, após reunião na última quinta-feira, dia 6 de dezembro, com a Secretaria de Educação, que não tem poderes suficientes para nos ajudar, chegamos à conclusão que nossa escola pode ser demolida a qualquer momento, inclusive nesse período de férias, e que os senhores podem definir o destino de uma excelente escola municipal, não apenas referência no ensino, mas no que diz respeito à inclusão social e à acessibilidade de portadores de necessidades especiais. Está nas mãos dos senhores garantir o ensino de qualidade de crianças com muito potencial e poucas oportunidades. Os senhores conhecem a triste realidade de nossa educação. Precisamos aprender com a Escola Municipal Friedenreich o segredo de sucesso na inclusão dos portadores de necessidades, no seu efetivo desenvolvimento e na formação de nossos pequenos cidadãos,
que alunos da Friedenreich estão presentes na luta pelos seus direitos democráticos, pela manutenção de sua escola de qualidade. Esses pequenos, que já conhecem cada um dos senhores, sabem que de nossos vereadores depende a escola, que aprenderam a amar seus futuros eleitores. Eles clamam: senhores vereadores, representantes do povo, votem o quanto antes pelo tombamento da escola Friedenreich, este modelo de educação que todos nós queremos para o Rio de Janeiro. Pais de alunos da Escola Municipal Friedenreich. Fecho aspas. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente. Não é obrigado pelo COI, né? Obrigado. Não é obrigado, é? Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Ivanir de Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, neste momento eu gostaria de lembrar ao presidente e à mesa diretora para que procurem verificar quanto ao pagamento da alimentação dos funcionários através da firma terceirizada aqui da Câmara. Não foi feito esse pagamento e é importante que o seja e que a presidência e também a mesa diretora providencie este importante fator para um bom desenvolvimento daqueles funcionários. Senhor presidente, eu gostaria também de lembrar e solicitar aos nossos colegas vereadores para que, a partir desta data, não peçamos verificação de quórum, que estamos favorecendo aqueles que nada querem e que não aqui se apresentam. Portanto, temos aqui, por exemplo, a questão do orçamento, que está se arrastando por dias sem ser votado, e é importante que esta Câmara resolva todo esse problema, para que não fique depois, no final do ano, resolvendo a toque de caixa. Portanto, senhor presidente, eu solicito aos senhores vereadores para que não solicitem verificação de quórum, porque assim nós estaremos prejudicando o andamento da ordem do dia e favorecendo aqueles que nada querem. Com a palavra pela ordem, vereador Carlos Caiado. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui cumprimentar a galeria e falar que o que foi dito aqui pelo vereador Raimon, essa carta aberta, é um resumo, né, da ansiedade que vive hoje a parte educacional da cidade, referente a uma escola que tem tradição no município. E quero deixar aqui registrado, o vereador Raimon já colocou muito bem colocado, qual é o anseio de todos, mas que esse projeto nós apresentamos 469-2009, foi apresentado em 2009. Como eu tinha colocado, semana passada, a secretária municipal de educação tinha desmarcado a reunião e depois da nossa discussão, ela remarcou a reunião e nós tivemos essa semana, em reunião na sua secretaria, com uma comissão de paz, liderada pelo senhor Carlos, onde foi colocado ali, debatido, tudo que seria feito com a escola, mas no resumo da história, até o vereador de Carlos teve presente na reunião comigo, nós temos 3 planos, mas o objetivo que foi colocado, que nós iremos no plano A. O plano E é aprovar o projeto aqui na Câmara, que hoje o projeto tem autoria inicial em 2009 do vereador Eider Dantas também, e agora do vereador Brizola Neto, do vereador Tio Carlos, e esse projeto é um projeto de grande importância e nós estamos trabalhando de articulação dentro da Câmara Municipal, poder votar o mais breve possível, dar segurança no processo educacional, que aquela escola precisa ficar ali e tem que ficar ali, e não se faz necessária a sua retirada, de maneira alguma. Ela pode, inclusive, estar integrada ao projeto do Complexo Maracanã, de forma muito legal, de forma muito bonita, e isso aí, o que a gente aprende, que
se constrói escola, não se demole. E essa Câmara Municipal, eu tenho a certeza que vai ter responsabilidade de poder cumprir esse papel aprovando esse projeto, que é um projeto que une as correntes da educação. E eu queria só informar aos nobres colegas que o projeto não está na pauta hoje, mas que nós estamos trabalhando, os autores do projeto, como eu falei, o vereador Eider, o vereador Carlos Caiado, o vereador Brizola Neto, o vereador Tio Carlos, que em breve a gente possa entrar em um consenso na casa, votar ainda nessa legislatura, para que ele possa ser aprovado e garantir que aquela escola de tradição possa ficar aqui na nossa cidade. Então, muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Palavra pela ordem, novo vereador Tio Carlos, posteriormente, novo vereador Leonel Brizola Neto. Não, senhor presidente, gostaria apenas de justificar a ausência do vereador Eider Dantas, que encontra-se em reunião com o presidente do Tribunal de Contas do município, podendo, quer dizer, por isso fazendo constar aqui a sua ausência, exatamente nesse sentido de poder justificar. Obrigado. Pela ordem, novo vereador Brizola Neto. Obrigado, senhor presidente, vereadores. Dizer da importância do projeto de autoria do vereador Carlos Caiado, junto com a minha autoria do vereador Tio Carlos e mais do Eider Dantas, sobre o tombamento da escola. E dizer que é inadmissível, em pleno 2012, vamos aí 2013, a gente ter a hipótese de derrubar uma escola. Eu acho que pode ser uma grande lição para o setor político, e aí parabenizo todos os jovens e aqueles que fizeram esse movimento, tanto da escola, como a questão da reserva do Marapendi, onde querem construir um hotel de luxo. Parabéns pela unidade e pela consciência que vocês estão trazendo à nossa cidade, que isso tem que ser discutido, né? É uma área que dizem estar degradada, mas que é plenamente recuperada, e a gente não pode aceitar o hotel de luxo. A gente não pode aceitar que essa cidade privatize o espaço público que é do povo para empresário rico e para multinacional. Então, vai ser votado nessa casa o tombamento da escola. Eu acho que sirva de lição. Governador, prefeito ou político que for, que derrubar a escola nesse país, deveria responder como crime, crime de lesa pátria, crime contra o povo brasileiro. Essa é a verdade, não há justificativa para que aquela escola vá ao chão. Pelo contrário, há inúmeras justificativas para que ela ali permaneça. E essa é a nossa luta, e a gente vai lutar aqui na Câmara de Vereadores pela manutenção da escola e pelo impedimento de construção de hotel de luxo na única reserva que coloca próxima à praia que a gente tem nessa mega cidade, que é a reserva de Marapendi. Não ao campo de golfe, não ao hotel de luxo, e que permaneça a escola, que é uma das melhores escolas do Brasil, que é a Frederich. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, a vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, queria dizer do meu apoio completo e restrito ao projeto de tombamento da escola, que é simbólico e nós precisamos andar rápido com isso, muito rápido, se é que essa Câmara realmente quer, porque depois de aprovado ainda tem que ir a sanção do prefeito, e se o prefeito não sancionar, depois vai ter que derrubar o veto, né? Certamente ele vai vetar, porque ele já destombou por decreto o tombamento municipal do conjunto de piscinas Júlio de la Mária e também do Célio de Barros, que estavam tombados pelo município, e em outubro ele fez um decreto que destombou. Então nós temos que andar rápido. E dois, senhor presidente, eu falei hoje durante a primeira parte dessa sessão, que hoje na reunião
do Conselho Municipal de Meio Ambiente, do CONSEMAC, ficou estabelecido que o CONSEMAC poderia ser ouvido em relação à questão do PLC 113, que envolve a APA de Marapendi. Então, eu gostaria, senhor presidente, já que na nossa reunião, há 2 semanas atrás, não veio nenhum representante da Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente não foi ouvida na modificação do zoneamento ambiental da área e nem na descaracterização do parque, eu estou pedindo formalmente que a Comissão de Meio Ambiente dessa casa peça formalmente informações à Secretaria de Meio Ambiente e peça formalmente informações ao Conselho de Meio Ambiente sobre o seu parecer de mudança desse zoneamento ambiental e descaracterização do Parque de Marapendi. A Comissão Permanente de Meio Ambiente dessa casa, ao meu ver, não pode dar nenhum parecer sem antes perguntar e saber qual é o parecer do Conselho de Meio Ambiente, sem o qual nós estaremos completamente desinformados. Portanto, eu estou pedindo, mais uma vez, formalmente, que a Comissão de Meio Ambiente peça formalmente informações sobre esse projeto. Além disso, estou mais uma vez pedindo que inclua a Comissão de Direitos Humanos no seu parecer e que ela peça também informações sobre a Vila Autódromo. Obrigada. Palavra pela ordem, nobre vereador Leomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. O plenário está começando a ficar com o número de vereadores necessário e suficiente para a gente aprovar e votar em regime de urgência exatamente essa matéria que nós estamos atualmente trabalhando. No mês de outubro, numa audiência pública do Ministério Público, nós estávamos presentes. A audiência pública esta presidida pela promotora Bianca Mota, quando, numa intervenção nossa, fizemos a promotora tomar ciência de que esta escola estava para ser demolida por conta de uma ação do Estado do Rio de Janeiro. E ela se mostrou, na ocasião, totalmente surpresa, porque já tinha existido um processo no Ministério Público, e este processo, que era também presidido por ela, tinha ido para o arquivo por conta de uma informação do Estado de que a escola não seria demolida. Por conta disto, nós, inclusive, o nosso mandato enviou ofícios dizendo que realmente a escola constava. E aí foi reaberto no Ministério Público exatamente o processo. Então, isto daí, essa escola, que é considerada uma das melhores escolas do Brasil, que é considerada uma escola de excelência no tratamento da questão da educação inclusiva. Então, é lamentável que uma ação
voltada, ninguém sabe para atender a quem. Este é que é o grande absurdo. Sem conversar com os pais de alunos, sem conversar com os professores, sem conversar com os alunos, inexistência total de diálogo com a sociedade civil, quando todos são contra, eles estão firmes, dizendo que vão derrubar a escola, apresentando alternativas que não têm nada a ver. Então, eu faço um apelo aos vereadores desta casa, que quem estiver nos seus gabinetes, porque a lista de presença registra 41 vereadores, quem estiver nos seus gabinetes, descer para o plenário, para que a gente vote realmente essa matéria em regime de urgência no dia de hoje. Isso daí vai ao encontro exatamente daquilo que é desejo de vocês, alunos, pais de alunos e de parte da sociedade civil que hoje se manifesta de forma indignada em cima desta ação nefasta exatamente do Estado e também da Prefeitura. Porque a Secretaria de Educação, apesar de dizer que é contra a demolição, não dá um prego numa barra de sabão para que realmente isso aconteça. Então, isso é... Passa-se a ordem do dia em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão, em votação, projeto de lei número 1552, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o aporte de recursos em favor de parceiro privado para a construção e aquisição de bens reversíveis com a finalidade de viabilizar a implantação do veículo leve sobre trilhos, VLT. A matéria encontra-se em votação, exige o quórum de maioria absoluta. Por conseguinte, o processo de votação será nominal. Vamos votar. Vamos votar. Como voto, senhores vereadores. André Gouveia Vieira. VLT. Carlinhos Mecânico. Carlos Bolsonaro. Bota aqui, Pio. Bota aqui. Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Marcelo Piuí, Patrícia Amorim, pode votar, Paulo Pinheiro, Renato Moura, Tânia Bastos. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 29 senhores vereadores, não 7 senhores vereadores. O projeto está aprovado, retornará em segunda discussão.
Para a Passa-se declaração. Para a declaração de voto, vereador André Gouveia Vieira. Evidentemente, o voto contrário que eu dei a esse projeto não é a ideia de se colocar um sistema que é importante de transporte moderno no centro do Rio de Janeiro, mas, infelizmente, a Prefeitura do Rio não se comportou como se deve comportar o Poder Executivo e não nos encaminhou informações básicas, mínimas. Informações são exigidas para que a gente possa saber exatamente o tamanho desse empréstimo, como é que isso se dará, como é que se dará a PPP, enfim. Não dá para votar no escuro. É preciso que o Poder Executivo faça o seu dever de casa e envie para essa Câmara as informações necessárias para que a gente possa formar uma opinião embasada. Obrigada. Para a declaração, presidente. Para a declaração de voto, a vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, só para esclarecer, corroborando as palavras da vereadora Andréia, eu encaminhei anteriormente, fiz a minha manifestação em relação ao projeto por 2 motivos. Primeiro, é uma incongruência da Prefeitura do Rio de Janeiro não intervir, não palpitar, não se pronunciar sobre a localização e as linhas do metrô do Rio de Janeiro, deixar tudo na mão do Estado, não interferir em absolutamente nada, por achar que não tem competência sobre veículos sobre trilhos, e agora mandar para a Câmara Municipal um projeto em branco para aprovar recursos para o VLT, ou seja, veículos sobre trilho, sem esclarecer à Câmara qual é a relação entre o VLT e o metrô, cuja linha 6 passa pelo centro. Ou seja, a Prefeitura do Rio de Janeiro não está nem aí para um plano de mobilidade, integração tarifária e mobilidade urbana nessa cidade. O não foi para dizer sim a um plano de mobilidade urbana sobre trilhos decente nessa cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Declaração de voto? Pode ser. Vereador Ivanir de Mello. Eu gostaria, senhor presidente, de lembrar que não há necessidade de ficar explicando a sua votação, já que cada um sabe a sua consciência e agiu com plena consciência. Vamos ativar o desenvolvimento da ordem do dia. Declaração de voto, senhor Para a presidente. declaração de voto, vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, contrariando um pouco o que disse o nobre vereador, eu acho que nós temos que nos pronunciar sim e até dizer o porquê de votarmos contra este projeto. Eu votei contra este projeto pela mesma razão já exposta pela vereadora Andréa Gouveia Vieira, pela vereadora Sônia Rabelo, porque faltaram informações ao projeto. Na verdade, é mais um cheque em branco que nós daremos ao prefeito ao aprovarmos esse projeto nesta casa. Nós vimos com muita clareza... Nós vimos que não há indicação da contrapartida do agente privado ou mesmo dos parâmetros do edital de concessão. Então, na verdade, mais uma vez, falta transparência às mensagens que o senhor prefeito encaminha para esta casa. Muito obrigada. A presidência tem a honra de registrar a presença dos vereadores eleitos Jefferson Moura, Eliseu Kessler e Marcelino de Almeida. Honrado com a presença de vossas excelências. Passa-se a matéria seguinte.
em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 291 de 2012, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que concede licença ao prefeito e ao vice-prefeito para ausentar-se do território nacional e do território do município no exercício de 2013. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Segue a promulgação. Faça-se a matéria seguinte em tramitação especial em regime de urgência, projeto de decreto legislativo número 290 de 2012, de autoria do vereador Marcelo Piuí, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao empresário José de Souza e Silva, presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de prioridade. Em segunda discussão, em segunda sessão. Projeto de lei número 1543 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 5.215, de 2 de agosto de 2010 e dá outras providências. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto sai da ordem do dia e segue à Comissão de Finanças para recebimento de emendas no prazo de até 48 horas. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de prioridade, em segunda discussão, em segunda sessão, projeto de lei número 1544, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto sai da ordem do dia, segue à Comissão de Finanças, para recebimento de emenda no prazo de até 48 horas. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação, projeto de lei complementar, número 31 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que define os parâmetros urbanísticos para a área que menciona, inserida na área de especial interesse urbanístico, criado pelo Decreto 12.409, de 9 de novembro de 1993, da 2ª Região Administrativa, Centro, e da outras providências. Está pendente de votação o requerimento que encaminhou para votar em bloco, essas e essa daqui sozinha. A matéria encontra-se pendente de votação o requerimento que encaminhou a votação em bloco das emendas 1, 3 e 4, e isoladamente a emenda de número 2. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pela vereadora Sônia Rabelo. A autora do requerimento, vereadora Sônia Rabelo, está pedindo a palavra para um esclarecimento. Por favor, vereador. Presidente, estou retirando o pedido de verificação nominal conforme solicitado. Solicitado, então, o autor do requerimento está retirando o pedido de votação nominal. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, o vereador Adilson Pires. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar o adiamento da votação da matéria por 3 sessões. Proposto adiamento da votação da matéria por 3 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria está adiada. Passa-se a matéria seguinte. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária, em segunda discussão e em votação. Projeto de lei número 1385, de autoria dos vereadores Dr. Jorge Manaia e Dr. Carlos Eduardo, que torna obrigatória a utilização do Banco de Concursados da área de saúde do município do Rio de Janeiro para o preenchimento de vagas nas contratações de pessoal
para a prestação de serviços nas organizações sociais encarregadas da gestão das unidades de saúde do município do Rio de Janeiro. A matéria encontra-se em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, em votação. Projeto de lei número 1184-A de 2011, de autoria do senhor vereador Chiquinho Brazão, que dá o nome de doutor Eduardo Guzmão Alves de Brito, a praça inominada de frente à igreja Nossa Senhora da Penha, na freguesia de Jacarepaguá. A matéria encontra-se em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, em votação. Projeto de lei número 552-A de 2010, de autoria dos senhores vereadores Eliomar Coelho, Paulo Messina e Tereza Berger, que estabelece diretrizes para a inclusão educacional de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação e da outras providências. A matéria encontra-se em votação. Exige o quórum de maioria absoluta. A votação será procedida de forma nominal. Como voto, senhores vereadores. Refazendo a fala, o projeto de maioria simples. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Declaração de voto. Passa-se a matéria seguinte. Declaração de voto. Para a declaração de voto, vereador Paulo Messina. Senhor presidente, caros colegas, esse projeto que foi feito em coautoria com a vereadora Tereza Berg e o vereador Eliomar Coelho, é um projeto que traz diretrizes para atendimento de crianças com deficiência em escolas públicas. A iniciativa começou com a vereadora Tereza Berger. Nós fizemos uma parceria para aprimorar o projeto e acabou ficando um projeto, uma redação, sociedade aí com os 3 vereadores. Por fim, hoje agradeço a todos os colegas a aprovação desse projeto. Ele vai criar aí uma série de diretrizes, quando sancionado, para o atendimento dessas crianças com deficiência na rede pública municipal, buscando sempre o lado pedagógico, que essas crianças tenham independência, que essas crianças possam ter a sua independência funcional, para que os pais tenham descanso de que um dia essas crianças vão funcionar na sociedade sem depender deles, porque um dia eles vão morrer e as crianças vão estar aqui sozinhas e vão precisar saber se virar no mundo. Obrigado, presidente. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu quero agradecer, sim, aos colegas vereadores a sensibilidade na aprovação deste projeto, que eu entendo ser da maior importância, porque pela primeira vez esta casa aprova um projeto que estabelece diretrizes para as crianças com deficiência. Então, é claro que é motivo de muita alegria para mim, é um projeto que nós já apresentamos, custamos bastante para aprovar, mas eu só posso agradecer, me sentir feliz, porque é um avanço na nossa educação, no que diz respeito às crianças com deficiência. Então, muito obrigada a todos e ganhou a educação mais uma vez. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 901 de 2011, de autoria da vereadora Nereide Pedregal, que considera e denomina bairro turístico o bairro de Septiba e declara como área de especial interesse turístico. A matéria está pendente de parecer das comissões de Administração e Assuntos Urbanos. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração, nobre vereador Renato Moura. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, nobre vereador Chiquinho Brazão. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação.
A matéria exige código de maioria absoluta. Em votação, a emenda de número 1. Votação será nominal. Como voto, senhores vereadores. Pode, mas cobra uma taxa. Como voto, senhores vereadores. Matéria exige código 26. Bem. O presidente vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 26 senhores vereadores. A emenda de número 1 está aprovada. Em votação, o projeto assim emendado. Exige código de maioria absoluta. Votação nominal. Fazer o quê? Encerrada a votação, votaram sim 29 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto assim emendado está aprovado, segue a redação do vencido. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1476/2012,
de autoria do vereador Paulo Messina, que inclui na Lei 5.242/2011, como de utilidade pública, a Associação Coral Jovem Adventista do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discuti-la, encerrada a discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação, eu pulei o projeto número 11 da pauta, então retorno a ele. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 909/2011, de autoria da vereadora Nereide Pedregal, que considera e denomina bairro turístico o bairro de Guaratiba e declara como área de especial interesse turístico. A matéria está pendente de parecer das comissões de administração e assuntos urbanos, a emenda de número 1, para emitir o parecer pela comissão de administração. Nobre vereador, Dr. Jorge Manaia, para emitir o parecer pela comissão de administração. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer é favorável. Para emitir o parecer pela comissão de assuntos urbanos, nobre vereador Chiquinho Brazão. Parecer favorável, presidente. O parecer é favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discuti-la, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de número 1. A matéria exige quórum de maioria absoluta. A votação será nominal. Como voto, senhores vereadores, a emenda de número 1 ao projeto de lei número 909/2011, de autoria da vereadora Nereide Pedregal. Como voto, senhores vereadores. Encerrada a votação. Votaram sim 27 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. A emenda de número 1 está aprovada. Em votação o projeto assim emendado, que exige o quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 15 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. Parece que, quando eu estava concluindo a minha fala, o painel acusava 17 votos. Então, há quórum para prosseguimento do trabalho. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 374/2008, de autoria do vereador Eliomar Coelho, que susta os efeitos do decreto 26.748, 17 de julho de 2006. O projeto recebeu emenda de número 1,
sai da ordem do dia e segue as comissões. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de emenda à lei orgânica, número 15, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que altera dispositivo da lei orgânica do município do Rio de Janeiro. A matéria encontra-se em votação. Votação nominal. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir adiamento por 3 sessões. Proposto adiamento da matéria por 3 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de emenda à lei orgânica, número 10, 2009, de autoria dos vereadores André Gouveia Vieira e Paulo Pinheiro, que acrescenta o inciso 10 ao parágrafo único do artigo 70 da lei orgânica do município do Rio de Janeiro. A matéria encontra-se em votação. Exige quórum de 2/3. Votação nominal. Vai acabar. Pela ordem. Posto adiamento pela autora do projeto, vereador André Gouveia Vieira. Senhores vereadores que aprovam o adiamento por 2 sessões, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem do nobre vereador Eliomar Coelho. Não, sabe o que é? Eu acho no mínimo deselegante, o vereador, autor do projeto, está presente, e ser pedido de aumento da matéria que ele propõe, entendeu? Eu não estou entendendo qual é o propósito, qual é a finalidade disso daí. Se nós trabalharmos na elaboração de um projeto, tá legal, mas pelo menos que, entendeu? Quer dizer, eu, tomado de surpresa, exatamente porque se pede, não é? Bom, agora parece que estão dando uma justificativa aí, mas a justificativa tinha que ser dada antes. Não há questão de ordem a responder. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar número 58, de autoria do vereador Dr. Jorge Manaia, que torna obrigatório como condição para a concessão do habite que as novas construções contenham telhado com alta reflexão solar na forma que menciona. A matéria encontra-se em votação pela ordem do vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir adiamento por 1 sessão. Proposto adiamento por 1 sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 1877, de autoria dos vereadores Carlos Caiado, Márcia Teixeira e Eliomar Coelho, que toma por interesse histórico e cultural o imóvel do Quartel-General da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, QG da PM, localizado no centro, na rua Evaristo da Veiga, 78, segunda região administrativa. A matéria encontra-se em votação pela ordem do vereador Tio Carlos. Carlos Caiado. Senhor presidente, meu encaminhamento não é para adiar a matéria, pedir para a Câmara fazer um esforço de aprovar essa matéria. É uma matéria que já vem há bastante tempo na Câmara, tivemos quórum em diversas oportunidades e o tomamento desse equipamento é em defesa da história da cidade, em defesa da segurança do nosso Estado. E nós tivemos uma reunião há um tempo atrás com a Petrobras, até o vereador Maná estava presente, o vereador Eliomar Coelho, a vereadora Sônia Rabelo, onde foi debatido, o vereador Eliomar estava junto, e teve a desistência da Petrobras de comprar esse equipamento que o governador estava colocando à venda, está ainda, e esse projeto garante que a cidade fique com esse equipamento no corredor cultural. Então, vamos fazer um esforço para poder votar a matéria. Tinha um compromisso do governo de trazer aqui o chefe da Casa Civil do Estado para poder discutir a matéria, até o dia de hoje não veio, e não estou colocando culpa no líder do governo de maneira alguma, não teve a intenção do governo do Estado de discutir com essa Casa de Lei. Então, eu pedi para a gente votar favorável à matéria, a gente dar uma definição quanto essa Casa deva se posicionar quanto a essa matéria. Então, pedi favorável aos vereadores. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, a vereadora Sônia Rabelo. Presidente, senhores vereadores, eu estou aqui por delegação encaminhando pelo Partido Verde a favor do tombamento do quartel.
Nós estamos aqui com vários movimentos em prol da preservação. Em prol da preservação da escola, em prol da preservação da reserva. E embora o assunto esteja temporariamente fora das preocupações, porque a Petrobras desistiu, não se enganem, virá de novo. Então, é responsabilidade nossa. As pessoas que estão aí estão a favor da preservação da cidade, e nisso se inclui o quartel. E espero que os vereadores não se omitam na preservação do patrimônio cultural e ambiental da cidade, votando sim nesse projeto. Obrigado. A matéria exige o quórum de maioria absoluta, em votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Pessoalmente depois. Como voto, senhores vereadores. A presidência vai encerrar a votação. Aguardando a manifestação do vereador Paulo Pinheiro. Encerrada a votação, votaram sim 10 senhores vereadores, não 2 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e tampouco para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.